Não tem jeito, né? Quando a gente fala de prova de OAB, falamos também da necessidade de rever gabarito, anular questão. E hoje vamos falar sobre isso da prova da segunda fase. Vamos comentar aqui o gabarito preliminar que foi disponibilizado e trazer a necessidade de revisão de alguns gabaritos e principalmente a anulação de uma questão da prova de civil, a questão 1, letra B, além de já comentar retificações que já aconteceram nessa primeira semana pós-prova. Fala, galera, estamos aqui para mais um vídeo comentando sobre as provas da OAB, agora sobre a segunda fase. E vamos começar, né? Não sei se vocês já viram no nosso YouTube o vídeo do React. O React vai aparecer aqui na tela para vocês clicarem. Depois vocês vão assistir. Foi uma surpresa que a gente fez, uma pegadinha que a gente fez para duas alunas nossas da segunda fase. A gente colocou câmeras escondidas aqui na sala, chamou as duas alunas para, como se fosse uma mentoria, em que elas iriam ser atendidas pela professora Kills para tirar as dúvidas antes da prova. E elas vieram assim, não entenderam porque só elas duas foram chamadas. Quando elas chegaram aqui, a gente entrega um simulado. No lugar do simulado, elas estão ali lendo, tem depoimentos de amigos da família, desejando boa prova para elas, uma surpresa que a gente fez. E agora, né, elas fizeram a prova da segunda fase de trabalho, e agora vamos comentar, inclusive, uma questão de trabalho também. Vamos começar pela prova de civil. Não sei se vocês já viram, a banca FGV já atualizou o gabarito nessa própria semana, salvo engano aqui, na quarta ou na quinta, na dia 27 ou 28, a banca já publicou um novo gabarito da prova de civil, corrigindo o gabarito da peça. Então, onde tinha preliminar, não tem mais, porque não era uma tese preliminar, é uma tese de mérito, e aí está lá corrigida, tá certo? E também corrigindo a letra B da 4, porque quando falava que é 4, falava de denunciação à lei, citava só o artigo 125K, porque não a hipótese do inciso 1, certo? Pequenas besteiras corrigidas. O que é que nós temos de importante nessa prova? Nós temos de importante a questão 1. A questão 1, ela está sendo muito debatida e, ao meu ver, precisa de uma correção no gabarito da letra A, né, ampliação de cabimento, e também precisa de anulação na B. A questão 1B foi mal formulada, está errada e levou alunos a erro. Por isso, tem que ser anulado. O problema não está no gabarito, está no enunciado. Vamos lá, ó. A questão 1 de civil falava sobre Mário, então você seria advogada ou advogado de Mário e você teria que propor uma ação de exoneração de alimentos. Você iria buscar uma forma de fazer com que Mário não pagasse mais alimentos e, né, com base nos fatos trazidos no enunciado. A letra A perguntava, desde quando Mário, né, quando sair a sentença, desde quando Mário vai ficar sem precisar pagar alimentos? Aí o gabarito falava, saiu a sentença, publicada a decisão, tá ok, Mário já está liberado, porque a apelação só tem efeito devolutivo. Beleza, você poderia fundamentar por isso, mas a própria súmula 621 do STJ, que foi citada no gabarito para dizer que não cabia ele pedir, né, a devolução do que já foi pago, ela diz que o efeito retroage até a citação. Então, o que isso quer dizer? Que Mário, publicar a decisão, Mário ele está exonerado de pagar tudo o que foi cobrado ou que está sendo cobrado desde a citação. Então, se ele tem alguma coisa ali em aberto, ele não vai precisar pagar aquilo. Se ele já pagou, ele não vai poder o quê? Pedir de volta entendimento simulado do STJ. Beleza. Então, Alan, qual é o erro da questão? A questão, ao meu ver, não está errada. Ela pode o quê? Ampliar a resposta para aceitar as respostas dos alunos que falaram que Mário está desobrigado desde a citação, porém, ele não pode pedir a devolução do que ele pagou ao longo do processo. Certo? Que foram as duas perguntas juntas da letra A. Ele não está liberado com a decisão favorável na sentença, ele vai ser considerado liberado desde a citação, porém ele não precisa, ele não pode, né, pedir a devolução do que ele eventualmente pagou ao longo do processo até a sentença, certo? Então, se você falou desde a sentença, tá, eu entendi até o entendimento, o que a banca quis, que é o momento mais fato, quando ele está liberado. Ele está liberado quando ajuizou a ação ou com a sentença? Não, ele está liberado com a sentença, porém esses efeitos retroagem até a citação. Eu acredito que o gabarito mesmo, quando sair o espelho, eles vão, né, aceitar. Porém, a B é problemática. Por que a B é problemática?
Vou pedir para colocar na tela para vocês lerem comigo. Olha só. Letra B diz: qual é o mecanismo processual mais apto a evitar o mais rápido possível que Mário deixe de pagar os alimentos que entende devidos e sob qual fundamento, certo? Então, há uma confusão aí. Por quê? O enunciado geral da questão, ele fala que Mário procura você para defender ele. Então, você é advogado de Mário. E a letra B está mal redigida. Por quê? O que, é que a letra B diz? Ó? Evitar que Mário deixe de pagar. Quando ela diz evitar que ele deixe de pagar, se eu quero evitar que você deixe de pagar, eu quero o quê? Eu quero garantir que você vai pagar. Evitar que você não pague. Então, eu quero garantir que você pague. O gabarito e a resposta dada era: para Mário não pagar, eu, advogado de Mário, vou pedir uma tutela de urgência, vou pedir uma tutela provisória para possibilitar que ele não fique pagando. Porém, não foi isso perguntado. O perguntado é evitar que ele deixe de pagar. Se é evitar que ele deixe de pagar, é como é que eu faço? Qual é a medida processual mais rápida para eu garantir que Mário vai pagar? É isso que a questão perguntou efetivamente. Então, algumas pessoas nem notaram isso, eu não notei. Assim que saiu a prova, por quê? Porque eu estava lendo a questão no contexto de defender Mário, então Mário não quer pagar, porque ele quer exonerar. Só que, na prova, as pessoas estão lendo buscando os detalhes mínimos e máximos que podem ser extraídos ali da questão, e muita gente se confundiu nessa e não sabia nem como fazer. Como é que eu vou fazer? Vou apelar? Né? Mas eu não era advogado de Mário. Então, algumas pessoas responderam a apelação achando que publicaram a sentença, eu vou apelar e pedir o efeito suspensivo da sentença para confirmar que ele vai pagar. Seria uma medida aí, né? Veja só como a questão está completamente confusa. Então, ao meu ver, não é questão de ampliar possibilidade de resposta. É, na verdade, questão de anulação. A 1B tem que ser anulada. Quem acertou mantém a pontuação, quem errou ganha a pontuação. Certo? Na prova de penal, nós temos um problema também, se não me engano, na 4B, que ela fez uma pergunta muito genérica, né? O que pode ser alegado para conseguir absolvição, algo nesse sentido, e trouxe só uma possibilidade, dentre várias que poderiam ser. E aí eu acredito que na 4B de penal, nós também vamos ter a possibilidade de ser contemplado mais respostas, certo? Outra questãozinha de outra disciplina que também pode ser questionável, que a gente tem que olhar, é a 4 de trabalho. Olha só, a 4B de trabalho, ela traz o seguinte: nós temos empresa com 12 funcionários, e aí quem é o ônus da prova de comprovar né? Quem tem o ônus de comprovar a jornada de trabalho nesse caso? Qual o detalhe? Atualmente, segundo a CLT, artigo 74, parágrafo 2º, que é o que está no gabarito, o gabarito não está errado, o ônus é do empregado, porque são menos de 12 funcionários que a empresa tem. Beleza. Qual é o problema? Esse entendimento de ser menos de 20 é da Lei 13.874 de 2019. Essa lei é de setembro de 2019. Qual é o problema, Alan? O problema é que o enunciado diz que o empregado, foi contratado em 6 de fevereiro de 2019. Então, ele foi contratado antes dessa lei entrar em vigor. E, antes dessa lei entrar em vigor, o entendimento da súmula 338.1 do TST era que o ônus seria do empregado para empresas até 10 funcionários. Acima de 10 é do empregador. Então, perceba, se a pessoa na hora da prova pensou, bicho, essa questão está fazendo a pegadinha porque a data da contratação é anterior à lei, então eu tenho que aplicar a súmula, ela respondeu que o ônus da prova é do empregador. Se a pessoa só foi na lei, ela respondeu como gabarito. O ônus é do empregado. E aí você vai ter que fazer o quê? A meu ver, não é hipótese de anulação. É hipótese de aceitar as duas respostas. E aí ele vai ampliar o gabarito. Alan, mas como isso acontece? Essa mudança. Dia 17 de maio, né, vai sair o resultado, que sai o espelho. Então sai a pontuação. Quais quesitos pontuam, etc. Eles mostram lá. E aí começa o prazo para recurso. Normalmente pode ser, né, que eles já venham nesse dia 7 de maio com algumas ampliações, algumas alterações, como já foi feita a prova de civil. Fizeram alterações lá pontuais, né, algumas correções pontuais. Isso acontece como aconteceu na prova passada também. Nós tivemos correções pontuais aí, alterações para, por exemplo, na prova passada de civil, no 33º exame,
o primeiro gabarito saiu com o valor da causa errado, e aí eles corrigiram o valor da causa, estava 30 mil para 40 mil, algo assim, na ação de obrigação de fazer, certo? Então, essas correções são padrão, às vezes, uma registração, alguma coisa ali, eles colocam melhor a correção. O gabarito 17, aí sai, sim, um resultado preliminar com espelho, e aí você vai poder interpor recurso a partir do dia 17, né, dia 18 ali, interpõe o recurso do espelho, e aí a gente vê se vai ter anulação ou não. Pode ser que eles anulem já no dia 17. Assim a gente espera. Então, tá aqui alguns comentários. Se vocês viram outras questões, eu vi que pessoas comentaram de outras provas também, uma questão empresarial, na prova de tributário também teve comentário. Não achei ainda coisas muito relevantes. Fomos em busca, a prova de constitucional estava jóia, né? Mandado de segurança, o Maguinho aqui, modéstia à parte, falou e caiu. Não só na peça, caiu também nas questões. Caiu a reclamação novamente, uma questão sobre reclamação, coisa muito boa. Ação popular, então, novamente a prova cobrando a questão dos remédios, cobrando a questão da constitucionalidade, aquilo que eu sempre falo. Quando for alegar inconstitucionalidade, fala formal, fala que é material, o gabarito trouxe esses aspectos, tá certo? Então, a prova estava muito boa. Vamos ver se a banca vai fazer esses pequenos ajustes aí, para aí ficar tudo certo. E, se Deus quiser, todos vocês, ainda esse ano, pegando a carteirinha, tirando a foto como advogado, como advogada. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Um forte abraço e até mais.